Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ari, faço parte da equipe da autoria. Estou aqui para ajudar vocês em mais uma questão. Dessa vez uma questão de teoria do texto da FUVEST, nossa queridíssima, uma questão de 2021. Então, bora lá, gente, vamos começar assim com esse mini comando aqui, tá? Leia os textos para responder a questão, depois a gente vai aqui para a questão propriamente dita, tá bom? Começando aqui pelo texto 1, vamos dar uma olhada primeiro na perigrafia do texto, que é esse textinho pequenininho que fica aqui embaixo. Postagem de Instagram, conta do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM. Então aqui a gente sabe que isso daqui, né, que essa imagem aqui foi postada no Instagram do IPAM. Bora lá então. É fogo. Série de lives com especialistas de fogo. Toda quinta-feira no Instagram do IPAM. Então assim, gente, é fogo. A gente vê aqui na imagem que tem uma área ambiental pegando fogo. Então assim, coisa boa não pode ser, né? Principalmente porque é um Instagram de quem? Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Então essas lives aqui, né, que acontecem toda quinta-feira no Instagram do IPAM, elas provavelmente são, né, para alertar a respeito desses incêndios que estão acontecendo na área da Amazônia, tá? Uma coisa negativa, tudo bem? Texto 2, gente. A gente vê aqui, na perigrafia, V. Cefatli, não sei como é que fala isso. Governar é produzir incêndios, adaptado. Então é um texto, tá? Chamado Governar é produzir incêndios. E ele foi adaptado pela banca da FUVEST para a questão. Então vamos dar uma olhadinha no texto. Uma dentre as várias equações que fundam o Brasil enquanto país é governar é produzir incêndios. Marcada por uma ideia de modernidade impulsionada pela crença de que modernizar é tomar posse de um terreno baldio, amorfo, pretensamente sem culturas autóctones ditas desenvolvidas, a fim de torná-lo produtivo. O Brasil foi criado por incêndios. Diante das queimadas que agora retornam, devemos nos lembrar que a destruição pelo fogo é a nossa maior herança colonial. Então aqui, gente, o que tem? É um texto que basicamente critica essa desenvoltura do Brasil, né? No que diz respeito a essa ganância, né, pelo dinheiro e pela produção excessiva. Por quê? Esses incêndios, né, que eles são, na grande maioria das vezes, em áreas preservadas, áreas que possuem muita cultura. Por quê? Por causa dos povos que vivem lá, né? Na grande maioria das vezes, povos indígenas, tudo bem? Então, quando ele diz assim, pretensamente sem culturas autóctones ditas desenvolvidas, a fim de torná-lo produtivo, o que basicamente o texto critica? Que o Brasil, assim, né, de um modo geral, vê essas áreas basicamente como tipo assim, olha, tá ali, ninguém tá usando, não vai fazer diferença, bora queimar isso aí para o quê? Produzir coisa, para plantar alguma coisa, para construir alguma coisa. Então essas culturas são completamente ignoradas, tudo bem? Elas não são vistas, essas pessoas que estão ali, essas culturas não são viabilizadas, certo? Então assim, há essa crítica a essa coisa de que o Brasil ele tem essa postura colonial. O incêndio, né, as queimadas, elas são essa herança colonial, né, que vem ali do termo colonialismo, né, que é justamente essa tomada de terras, né, essa tomada de valores e culturas. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada na questão. Reescreva o fragmento pretensamente sem culturas autóctones ditas desenvolvidas, substituindo as palavras sublinhadas por outras de sentido equivalente. Então, basicamente assim, a questão, ela não precisa do texto, mas precisa ao mesmo tempo, porque você precisa ler para entender a ideia do texto, para então escolher as melhores palavras para substituir aqui na questão, tudo bem? Aqui a gente tem uma questão aberta. E aí, vocês gostam de questão aberta ou preferem questão fechada mesmo, A, B, C, D, E? Ou não? Vocês gostam de questão aberta, acham que é mais fácil? Vamos dar uma olhadinha. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer aqui é reescrever esse fragmento aqui, tá? E substituir essas palavras que estão sublinhadas por outras palavras que tenham sentido igual. Tudo bem? Então é isso. Igual assim, né? Pode ser semelhante também, desde que faça sentido ali no contexto geral. Então, como é uma questão aberta, eu vou colocar aqui a resposta já e a gente vai discutindo. Tudo bem? Então, gente, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pensar em possibilidades. Até porque essa questão aqui, gente, ela é meio assim, né? Ela varia, né? Porque as palavras pretensamente e ditas, elas podem ter vários outros termos, né? Ou palavras semelhantes. Então, assim, não tem uma resposta certa, são várias respostas certas, tá?
E aqui a gente colocou algumas possibilidades de escrita do fragmento com substituições. Tá? Então, realmente, gente, essa questão é uma questão direta, tipo, reescrever fragmento. Você vai lá e vai escrever só o fragmento reescrito. Você não precisa ficar enrolando, explicando o texto, explicando o que o texto 1 quis dizer, o que o texto 2 quis dizer. Não, isso aqui é só reescrever o fragmento, tudo bem? Então aqui, gente, temos 4 opções, tá? A primeira opção de pretensamente sem cultura, a gente tem supostamente, hipoteticamente, presumivelmente e aparentemente. Então todas essas 4 palavras aqui, elas possuem um sentido semelhante ao sentido de pretensamente. Tá, então assim, você pensa ali em um cenário que não tem cultura autóctone, né? Então, aparentemente não tem, supostamente não tem, hipoteticamente não tem. Né? Então, eles usam dessa premissa, tipo assim, não tem cultura ali, não tem nada de relevante, supostamente não tem nada, hipoteticamente não tem nada, presumivelmente não tem nada, aparentemente não tem nada, então pode queimar tudo, pode fazer o que for. Né? É justamente isso que o texto critica. Agora, esse ditas desenvolvidas, tá? O que a gente pode substituir nesse ditas aqui, ó? A gente pode colocar reputadas como, referidas como, julgadas como e vistas como. Então, assim, né, basicamente, o que a gente vai... O que a gente pensa quando a gente substitui esse ditas aqui? O que a expressão diz, né? Presençamento sem culturas autóctones ditas desenvolvidas. Então, tipo assim, não tem cultura desenvolvida ali, não tem cultura que importa, né? Então, por isso as queimadas são liberadas. É por isso que as pessoas pensam, né? As pessoas, eu digo assim, nas grandes empresas, né? Quem pensa, quem visa o lucro mesmo, né? Por isso que pensa assim, gente, não tem cultura ali que importa, não tem nada, então assim, né? Aparentemente não tem nada, então pode fazer o que quiser. Né? Então é justamente isso aqui, é essa crítica, então por isso que a gente pode substituir o ditas desenvolvidas, porque é essa visão de enxergar, né, essas culturas que existem lá como não desenvolvidas, né? Então, assim, não tem cultura desenvolvida. Então, esse ditas pode ser substituído por reputadas como, referidas como, julgadas como e vistas como. Existem outras possibilidades ainda, tá, gente? Isso aqui são só algumas opções, mas existem outras possibilidades. Mas a gente colocou essas 4 aqui para ver se bate aí com a de vocês, tá? Mas se as palavras que vocês colocaram fazem sentido aqui no texto, tá bom? Se o pretensamente e o ditas eles forem bem contemplados aí nessa substituição, então tá tudo certo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou difícil? Aqui na autoria a gente classificou como nível médio, porque a gente pensa assim, gente, não é apenas ir lá e substituir as palavras, tá? A gente tem que entender o texto para ver ali o que a gente vai colocar. E esse ditas aqui, gente, pode confundir bastante gente quando a gente pensa ali o que seria esse ditas desenvolvidas, né? Olha, quando a gente lê assim, o que vem na nossa cabeça? Que na verdade é vistas como, julgadas como desenvolvidas, né? Mas às vezes ali a gente precisa de um pouquinho mais de atenção para poder discernir isso, tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa foi a questão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Não se esqueçam de curtir o vídeo, tá bom? E se inscrever no nosso canal. Um beijo para vocês e até a próxima!